Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mapa da alma, uma jornada em direção ao que se chama de perfeição. A nossa análise vai se basear na obra de Antônio Royo Marim, que detalha passo a passo um caminho de transformação interior que é, bem, simplesmente fascinante. Para começar, vamos entender o ponto de partida de tudo isso. A estrutura que a gente vai ver aqui descreve a nossa condição humana, no fundo, como um campo de batalha, uma luta que acontece dentro de nós. Vamos pensar um pouco nisso. E se a luta mais importante da vida de alguém não for contra algo lá fora, mas uma batalha travada aqui dentro a cada momento? Essa é a ideia central, a premissa que ancora toda a jornada que a gente vai explorar agora. Então, segundo essa teologia, é como se existissem três forças brigando dentro da gente. Primeiro, a animalidade, que são nossos instintos mais básicos, sabe? Nossos desejos. Depois, a razão, que é o nosso intelecto tentando botar ordem na casa, tentando entender as coisas. E por fim, a graça, que é o chamado de Deus para algo maior. A paz de verdade, segundo essa visão, só acontece quando o de baixo se submete ao de cima. Os instintos se rendem à razão e a razão se rende a Deus. Bom, com esse conflito estabelecido, o objetivo fica bem claro. E não se trata só de ser uma pessoa boazinha, moralmente correta. É muito mais que isso. É sobre passar por uma transformação radical, uma reorientação completa de quem se é. Vamos pegar a figura de Saulo. Ele é o exemplo perfeito do ponto de partida. Uma pessoa que, com toda a sua convicção, era um opositor ferrenho, um perseguidor. E aí, acontece a transformação. De perseguidor, ele se torna o apóstolo Paulo, um vaso de eleição. Isso não é só uma mudança de ideia, né? É uma mudança total de identidade, de propósito, de direção de vida. E essa frase de Paulo mostra o quão profunda foi essa mudança. A percepção dele era de que o seu eu antigo não foi só melhorado, não. Ele foi substituído por uma vida nova, uma vida divina que agora agia através dele. Esse é o ideal da transformação que a gente está falando. Então o ponto principal é este. A tal perfeição, nesse contexto, não quer dizer nunca mais errar. Significa, na verdade, alcançar um estado de união tão profundo, mas tão profundo, que a vontade da pessoa e a vontade de Deus se tornam uma coisa só, operando em total harmonia. Ok, mas como se avança nesse caminho? A teologia descreve alguns meios essenciais, ferramentas que são simplesmente indispensáveis para essa subida espiritual. São três elementos-chave, e eles conversam diretamente com aquele conflito interno que a gente viu. Primeiro, como base de tudo, as virtudes fundamentais, como a humildade. Elas fortalecem a razão para ela poder governar a humanidade. Depois, a escada que nos leva para cima é a oração, o canal de comunicação com a graça. E, vindo de cima, ajudando em cada degrau, está a própria graça divina, a força que permite à razão se render a algo maior. Uma coisa fortalece a outra, sabe? Vamos focar um pouquinho na humildade. Santa Teresa define isso de um jeito genial. Não é sobre se achar um lixo, mas sobre andar na verdade. Ou seja, reconhecer com total honestidade o próprio tamanho e a total dependência de Deus. É o chão firme onde todo o resto é construído. E a humildade, como a gente vê aqui, também tem uma escadinha. Começa com o básico, o esforço para evitar as ofensas mais graves. Depois, a coisa fica mais refinada, evitando até as pequenas falhas de propósito. Mas o último degrau é algo radical. É desejar ser humilhado, não por gostar de sofrer, mas por um amor tão grande a Deus que se quer ser parecido com Cristo até na sua humildade. Agora vamos falar da oração, que é o grande motor dessa jornada. E ela não é uma coisa só, estática. Ela vai mudando, evoluindo conforme a alma avança no caminho. Olha só que evolução interessante. A jornada da oração começa com a meditação, que é um esforço bem ativo da mente, por isso o cérebro ali. Depois, a coisa desce para o coração, vira oração afetiva. Daí, ela se simplifica ainda mais na oração de simplicidade, um olhar silencioso, um estar ali. E então, vem o ponto de virada, a contemplação infusa. É aqui que o esforço humano para. A alma simplesmente começa a receber a ação de Deus. É a passagem do fazer para o receber. É sair da atividade humana e entrar na receptividade divina. E essa metáfora de Santa Teresa é perfeita para descrever esse momento. Tentar usar a cabeça, o esforço, quando Deus já está agindo diretamente na alma, é como soprar uma vela que já está acesa. Só vai atrapalhar, vai apagar a chama. É preciso aprender a parar e simplesmente receber. E qual é o destino final de toda essa jornada?
É um estado que os místicos descrevem como união transformadora. É o topo da montanha, o ápice da vida espiritual. Nesse estado, a união é tão, mas tão profunda, que a alma se torna basicamente um instrumento através do qual Deus age no mundo. Aquela divisão entre a minha vontade e a vontade de Deus meio que desaparece. Não porque a pessoa deixe de existir, mas porque a sua vontade se alinha perfeitamente ao amor divino. E nesses estágios tão avançados, a tradição fala da possibilidade de acontecerem fenômenos bem extraordinários, coisas como bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, os estigmas, as feridas de Cristo no corpo, ou inédia, que é viver sem comer por muito tempo. Agora, o mais importante de entender é que isso não é o objetivo. São, na verdade, possíveis sinais, sabe? Subprodutos impressionantes de uma conexão espiritual que vai muito além do que a gente considera normal. No fim das contas, a mensagem central é sobre entrega e confiança. Essa frase de Santa Teresa resume toda a dinâmica da jornada. Quando a pessoa se entrega radicalmente, Deus responde se entregando infinitamente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. No mundo tão focado em conquistas externas, em ir mais longe, explorar mais, será que a aventura mais radical, mais transformadora de todas, não é, na verdade, a viagem para dentro de si mesmo?